Então vamos lá, pessoal. Hoje, aula de gestão de projetos de infraestrutura, aula 11. Entramos na última sessão do nosso curso, da nossa disciplina. 4.1, implementação e modelagem do projeto de rede. Como eu disse, é uma parte mais documental e explicar como que a gente precisa criar a documentação, o que precisa ter nessa documentação. É a parte mais chata do negócio. Se vocês puderem, por exemplo, virarem uma empresa de criação de projetos de rede, criem uma área ou uma pessoa que só faça a documentação. De preferência, uma pessoa paciente, organizada, caprichosa, porque é o negócio onde você vai entregar para o cara. É o projeto, aquele panfletinho que você entrega, que geralmente a pessoa já pega um panfleto e joga fora. Tem que pensar no seu projeto como se fosse um panfleto, da pessoa pegar e achar alguma coisa interessante nele para ler. Você fala a verdade, você pega aqueles panfletinhos de dentista, que fica em todo lugar ali em Santo Amaro, você nem olha o que é, cara. Já pega, sabe do que se trata, sabe que não te interessa e já joga fora. Agora você pega de uma churrascaria na hora do almoço, você vai pelo menos olhar o preço, para saber se vale a pena você ir para aquele lugar ou não. A ideia desse projeto que você entrega para a empresa ou para a pessoa que você está vendendo esse projeto é a pessoa olhar, ler a primeira página, ler o resumo e falar, pô, deixa eu terminar de ler isso aqui porque está interessante. É aquele livro que você, pela capa, você tem vontade de ler ele. Vamos lá, então. Depois de passarmos pelos fundamentos do projeto de rede, como a elaboração do projeto lógico, a parte do projeto físico, chegamos à fase de implementação de uma rede, que inclui o quê? Documentação, que é o que a gente vai ver hoje, avaliação da segurança, semana que vem, e finalização do trabalho, nossa última aula. Entre o levantamento inicial de requisitos, que é realizado em estágio inicial, lembra? Lá no começo a gente conversava com o cliente, via tudo que era necessário para fazer, anotava todos os itens, item por item, detalhando o que era para ser feito. Isso era parte de levantamento de requisitos. E o momento em que o projeto está apto para ser implementado, muita coisa pode ter mudado. Você pega, tem aquela ideia inicial, começa a levantar os requisitos e chega no final, agora que você vai escrever, colocar no relatório, você vai ver que teve muita mudança. E isso é normal de acontecer. Não é só na hora de implementar que aparece mudança, não. Na hora de você criar esse relatório também já pode aparecer. É até melhor aparecer na criação desse relatório do que depois que já está o relatório pronto e você começar a implementar. Esse cara aí, Oppenheimer, sugere listas de verificação dos objetivos de negócio e dos objetivos técnicos, porque você precisa separar isso também. Os objetivos de negócio é a lista que segue, poderá ser usada para determinar se você abordou com o cliente seus objetivos e preocupação relativos ao negócio. Pensa lá que você pediu, tem uma outra equipe do seu grupo que fez o levantamento dos requisitos. Aí, vamos pensar numa equipe grande, vai. Uma pessoa fez o levantamento, passou para a equipe que começou a criar a documentação. Ela fez toda a documentação e passou para você. Aí você chama o cliente e fala, ó, aqui nesse relatório de documentação, para a gente finalizar, vamos ver se tudo que está aqui é o que você quer mesmo. Ou se a gente vai precisar fazer alguma mudança para o relatório final. Aí você vai batendo item com ele, ver se todos os objetivos deles e as preocupações que ele tem estão abordadas ali e segue em frente. Ele até coloca que é natural que imprevistos aconteçam. Você vai achar o cara que já passou por 2 estágios, ou melhor, por um estágio, que foi passar para uma pessoa todos os requisitos que ele precisa ter, e depois você vai ter que chamar ele de novo para detalhar os mesmos requisitos que ele já fez na reunião passada. Aí, imagina que você pega um cara estressado, sem tempo para nada, e você vai falar, pô, de novo, eu já fiz isso lá, por que você já não fez isso comigo no começo? Pode ser que o cara nem queira e você vai ter que ir meio que na sorte. O ideal é, se o cara não quiser, você fazer ele assinar que ele quis, que ele não quis e que ele não quis conferir. Porque se não dá alguma coisa errada no final, você vai falar assim, pô, eu tentei falar com você, tentou nada, nem vi sua cara, não conheço. Então é legal você se proteger de todas as maneiras possíveis para não ter esse problema no final.
No entanto, ainda assim, ele poderá servir como guia na maioria dos casos. Cara, o ideal de uma criação de um projeto é você pegar um cara que queira que aquele projeto siga em frente, te dê todo o apoio ou coloque uma pessoa que conheça a empresa inteira para trabalhar do seu lado, etc. O cliente identificou todas as operações da missão crítica? Se identificou, ótimo. Aí você consegue, em cima da identificação dele, detalhar quando você pode ter um problema, quando você não pode. A quantidade de recursos já utilizados está em sintonia com o orçamento planejado? Isso é muito importante. Você planejou, tem um custo tal e você gastou muito mais da metade desse recurso só no levantamento de requisitos e na elaboração desse relatório. Como que você vai entregar esse projeto? Como que você vai finalizar com a parte que talvez demande mais dinheiro, que é implantar aquilo? Foi discutido com o cliente um plano para treinamento dos usuários e demais envolvidos com a rede? Se não foi, tem que ser, porque você vai ter que pôr isso no relatório, que em determinado momento começam os treinamentos e quem que vai poder participar, quando não vai, para ter a agenda já elaborada e essa agenda dentro do cronograma. O escopo do projeto tem sido respeitado até o momento? Tudo que você planejou. Porque você sabe que você precisa fazer dois tipos de planejamento, né? Um planejamento inicial, que é o levantamento de requisitos até a elaboração do documento, e um outro planejamento que é a implantação do negócio. Quanto tempo vai demorar, os recursos que você vai ter, etc. Certo até aqui? Vocês podem perguntar no meio aí, parar, levantar a mãozinha aí Certo. para fazer uma... Essa aula de hoje é mais ou menos um manual do que vocês precisam ter. Ou seja, se vocês pegassem isso aqui e lessem, vocês iam entender do mesmo jeito. Mas vamos lá, não tenha vergonha de perguntar se tiver alguma dúvida não. Os objetivos técnicos que precisam ter nessa documentação. Essa lista poderá ser usada para determinar se todos os objetivos técnicos colocados pelo cliente estão incluídos no projeto desenvolvido. Por exemplo, os planos do cliente para expandir o número de usuários e servidores para os próximos anos foram registrados? Lembra uma questão que eu sempre falo? O cara tem 24 portas hoje. Será que ele tem algum plano para expandir? Tem que perguntar isso. Porque se ele não falar nada e depois quiser expandir, ele vai falar assim, pô, mas você não me perguntou se eu vou querer expandir ou não. Aí a culpa acaba Isso sendo daí sua tem que também. ser no levantamento, né, professor? No levantamento, e você tem que confirmar com ele, ver se isso está no seu documento na parte dos objetivos técnicos. O cliente citou algum plano para migrar servidores departamentais para um data center centralizado? Precisa pensar nisso. O cara colocou só aqui, mas será que amanhã ele não vai querer passar para um data center ou passar para uma nuvem? Por que você tem que fazer essa pergunta? Para você não gastar muito dinheiro com servidores no projeto que você vai colocar para ele. Porque vai que ele quer ficar ali 2 meses, 3 meses e depois já mandar para uma rede. Claro que, antes de você fazer essa pergunta, você tem que sugerir isso para ele. Você vai querer por aqui? Tem certeza? A gente sempre falou, das vantagens e desvantagens de estar lá e de estar na nuvem. Ô, professor, nessa questão de nuvem, eu estava fazendo o trabalho do projeto integrado e eu achava que era um valor mais alto. Os anúncios que eu vi, tipo, local web e tal, é, qual que é? O senhor tem uma ideia de média de preço aí de mercado? Não, mas já baixou muito do que era. Eu acho que o Gustavo deve ter, mas já baixou muito. No começo, para você ter um servidor alocado em algum ponto, era bem caro. Aí é aquela história, né? Tem muita gente oferecendo. Então você vai pelo melhor, tem É, mais ver a fama. demanda, né? Exatamente. Todo mundo tem, você vai escolher o que te der o melhor custo-benefício. Mas não tá caro hoje não, cara. Tá muito mais vantajoso você deixar na nuvem do que É que o você... plano que eu tinha visto, se eu não me engano, era, tipo, não lembro se cento e pouco por mês. não é caro não, cara. Hoje tá... Isso vai depender muito do que você quer hospedar. Para que você vai usar esse servidor, entendeu? Por exemplo, se você for usar para um servidor de lab onde você precisa de muito recurso de CPU e memória, você vai pagar caro. Aí não compensa. Compensa você comprar um servidor usadinho e deixar na sua casa. Agora, se você for hospedar um site, fazer um blog, uma Wikipédia pessoal, aí já é tranquilo. Você vai achar por média de 30 conto por mês aí.
Ah, tá. Eu achei que eu estava pesquisando de forma errada, então. Então tá certo. Talvez vai aumentando o valor conforme você colocar as necessidades suas lá. Isso aí. Aí você vai olhar que você precisa de um HD maior, precisa de disponibilidade de 100%, aí vai aumentando o que você... conforme o preço. É igual você comprar um computador, cara. Sabe quando você vai comprar um computador online que você vai detalhando lá o que você quer e vai aumentando o preço? É meio Tipo, parecido. vai lá na Dell, você muda uma coisinha, o preço já dobra. O Allen vai até saber por que eu comentei isso agora. Mas vamos lá. Foram discutidos requisitos e riscos de segurança com o cliente? Todos esses itens que eu estou colocando, se não foram discutidos, você vai ter que discutir, tá? São itens fundamentais para ter num relatório de projeto seu. Foram reunidos e registrados requisitos de gerenciamento, incluindo metas de desempenho, falha, configuração e segurança da rede? Foram identificados todos os aplicativos que têm uma exigência de tempo de resposta mais restritiva do que o padrão da indústria de menos de 100 milissegundos? 100 milissegundos é tempo pra caramba, hein, galera? Se vocês conseguirem vender um relatório... Alô? Acho que caiu a conexão do professor. Eu achei que foi a minha, mas como você disse alô... foi do professor. Vixe, bateu a net de padaria lá no professor. Essa roça dele aí. Alguém está me escutando? Sim, voltou. Agora sim, professor. Agora foi. O que aconteceu? O meu caiu ou de vocês? Acho que foi o teu, professor, que a Não gente tava conseguindo se falar por aqui. Caramba. Ah, vocês estavam conseguindo se falar? Sim. Uhum. Eu achei que eu já ia cancelar a aula, já estava entrando aqui no grupo dos professores para saber se era um problema geral. Não foi. Deixa eu ver se parou a gravação. Você ainda está gravando. Estou gravando, beleza. Vamos lá. Entregou o outro. Eu parei... Aonde? Vocês chegaram a ler esse último aqui, dos 100 milissegundos, que eu falei, vocês conseguirem vender um projeto falando Aí que eu... o máximo... É? Isso daí eu ouvi. Ah, então beleza. Superada essa etapa, iniciaremos agora a abordagem da composição da documentação do projeto, iniciando pelo registro do seu escopo. A documentação do projeto da rede deve incluir, em resumo, o documento que contém os componentes lógicos e físicos do projeto, informações sobre as tecnologias e dispositivos utilizados e uma proposta para a implementação do projeto. É por isso que eu coloquei aquela última tabela para vocês fazerem na última aula. Porque vocês vão ter que ter todos os hardware, todos os dispositivos que vocês vão usar documentados. Aquela planilha lá vai ficar muito maior, porque você vai ter que detalhar tudo que você for usar, a quantidade de cabo de rede, até duto. Duto para passar cabo, caso vocês precisem, vocês vão ter que pôr. Ah, professor, não vou pôr RJ não, porque é uma coisinha barata. Não vou colocar a quantidade lá. Não coloca não, para você ver o prejuízo seu depois. Vai pensando assim, baratinho, R$1 cada um. Mas você vai usar uma porrada. Aí usa 1000. Você vai perder os seus almoços aí, pensando em não colocar RJ. E outra coisa, cara, nunca esqueça num projeto de colocar o... Puta, como é que chama a fêmea do RJ mesmo? Ajuda aí, Wellington, ou alguém que lembra. O Pertidal lá. Putz, não vou lembrar o nome dele. É... Eu chamo de fêmea. É o que fica na parede. então, é RJ fêmea. Então, mas o nome dele não é esse. Mas beleza. Deixa eu pesquisar aqui. É o nome... Esse é o nome que a gente usa, mas ele tem um nome para você chegar numa loja e comprar ele ou colocar num documento. Mas vamos lá, primeira página. Conector fêmea RJ45. Tem certeza que não tem outro nome, não?
Ah, tá aqui, ó. Joguei PMRJ e apareceu. Então, beleza. Vamos lá, então. Primeira parte, como em qualquer trabalho, em qualquer livro, você precisa pôr um resumo. Um documento de projeto pode ter muitas páginas. Deve, na verdade. Com certeza vai ter. Por essa razão, é essencial que você inclua no início do documento um resumo que exponha sucintamente os principais pontos do projeto. Recomenda-se que não tenha mais de uma página e que seja direcionado para os gerentes e participantes chaves do projeto, que decidirão se aceitam ou não o projeto. É o que eu falei no começo. O cara olhou, ele vai ter que bater um olho e gostar daquilo. Se não gostou, você pode correr o risco de ele nem ler o resto. Ó, não é aconselhável que muitas informações técnicas componham esse início do documento, já que seu objetivo é vender aos tomadores de decisão os benefícios do seu projeto. Certo, Wellington não, Gustavo? Cara, você gosta de falar muita coisa técnica. Quando você for, não tá errado, tá? Você tá numa aula que o pessoal tem que saber isso, mas quando você for escrever, tenta usar menos termos técnicos, principalmente no resumo. Bom. Porque o cara pode entender de duas maneiras. Eu acho que eu até já falei isso em aula. Pô, esse cara entende bastante, né? Ou então pode entender, pô, esse cara tá querendo me enrolar com esse monte de coisa técnica aqui, não vai cair isso não. Se o cara gostar do seu projeto, ele vai ficar te perguntando todos aqueles itens técnicos. Se você tiver a oportunidade de estar na frente dele para explicar. Se você só entregar isso para o cara ler sozinho, ele vai falar, pô, não estou entendendo merda nenhuma disso aqui. Deixa para lá. Certo? Sim, faz sentido, com certeza, professor. O objetivo do projeto. Esta seção deve indicar o objetivo principal do projeto da rede. Ele deve ser orientado para o negócio e relacionado a um objetivo geral que a organização estabeleceu, para se tornar mais bem sucedido o seu negócio principal. Ó, isso aqui é muito importante, cara. Você não tem que resumir muito. Para quem gosta de copiar e colar, essa aqui é a pior parte. A seção não deve ter mais de um parágrafo. Para quem sabe o que é um parágrafo, não adianta você colocar todos os pontos na mesma linha para criar um parágrafo só e escrever 2 páginas. Um parágrafo, quando a gente coloca aqui, é para ser coisa pequena. Ó, deve ser sintetizado em uma única frase. Ou seja, o objetivo do meu projeto é melhorar a qualidade da sua rede principal. O objetivo do meu projeto é criar uma rede com menor custo-benefício em função da mudança do projeto, da mudança da empresa, etc. Ó, escreva-o cuidadosamente e ficará claro para os tomadores de decisão que você entende o objetivo principal e a importância do projeto da rede. Claro aqui também? Os 2 itens até agora, resumo e objetivo? Sim. Sim, professor. Escopo do projeto. O escopo do projeto fornece informações sobre sua extensão, incluindo um resumo dos departamentos e redes que serão afetados. Ele especifica se o projeto é dirigido para uma nova rede ou para modificações em uma rede existente. Se você vai fazer uma modificação de uma rede existente e vai fazer um desenho de onde vai passar cabo, por exemplo, é melhor deixar os 2 no escopo. Sabe quando você está passando uma linha de uma cor, outra de outra? Você vai passar, ó, por aqui passava o antigo, uma linha vermelha, e por aqui está passando o novo, que é uma linha azul e etc. Caso vocês precisam fazer um desenho desse tipo. Requisitos do projeto. Enquanto a seção de objetivos do projeto é geralmente curta, a seção de requisitos deve ser extensa o suficiente para acomodar todos os principais requisitos comerciais e técnicos para a rede. É onde você mais vai detalhar as coisas. Mais vai pôr item, detalhes, pontos, vírgulas, comentários, itens que podem dar errado porque o cliente comentou isso, você vai pôr aqui na parte dos requisitos. Objetivos. Essa seção explica que papel o projeto da rede terá no aprimoramento dos produtos e serviços oferecidos ao cliente. Vamos trocar um servidor, um switch não gerenciável por um gerenciável, por quê? Para colocar o objetivo dele, o que ele vai melhorar, por que aquilo vai ser bom para o cliente. Os executivos da empresa que lerem os objetivos do negócio estarão mais propensos a aceitarem o projeto se reconhecerem que o projetista compreendeu a missão da empresa. Você pegou uma empresa para fazer um projeto cujo a missão crítica deles é não ficar offline em nenhum momento do dia. Então, vocês vão ter que detalhar
e explicar muito bem, deixar claro no projeto, nesses objetivos do negócio, que estamos colocando 3 links porque você não ficará sem internet em nenhum momento nenhuma das 24 horas do seu dia. Certo? E sem usar um linguajar desnecessariamente técnico. De novo. Objetivos técnicos. Os objetivos técnicos validados também devem fazer parte da documentação do projeto. Algum desses objetivos, a escalabilidade, deve ser especificado quanto de crescimento da rede o projeto deverá prever. Disponibilidade. Aqui especifica-se a quantidade de tempo que a rede estará disponível para os usuários em porcentagem. Pode-se também expressar o MTBF, que é o tempo médio entre falhas, quanto tempo pode durar entre uma falha e outra, ou o MTTR, pode ficar sossegado que eu não vou exigir essas siglas, tá? Tempo médio para reparo. Não, tempo de reparo. É indicado que você inclua neste item a informação sobre o custo financeiro associado ao tempo em que cada rede eventualmente ficará inoperante. Por quê? Caso ele queira melhorar, se você colocar lá, entre uma falha e outra, eu vou demorar 1 dia para reparar um switch. Então, você vai ficar inoperante durante 1 dia. Mas, caso você queira ter uma redundância, eu posso gastar um pouquinho mais e ter 2 switches dentro do seu próprio prédio. Então, você vai ficar só o tempo de eu chegar aí para trocar, meia hora talvez. E assim por diante. Certo? Sim. Tá Sim. fácil até aqui? Tá difícil de criar um relatório? Difícil não fácil. deve estar, só trabalhoso, né? É, isso aí. Desempenho. Nessa seção do documento é especificado o critério do cliente para aceitar o nível de serviço da rede, incluindo sua taxa de transferência, precisão, eficiência, atraso, variação de atraso. Aqui é uma coisa bem técnica mesmo. Você precisa saber quanto tempo ele pode ter de atraso, o que pode ocorrer para a rede dele ter atraso, o que pode acontecer aqui. Você sugerir para ele colocar uma fibra, porque você acha que a distância para um cabo blindado é maior que 100 metros e é melhor você gastar um pouco mais com a fibra, e falar para ele, por causa da distância, eu posso ter um atraso aqui de passar um pouquinho dos 100 milissegundos lá. Se você gastar um pouco mais e colocar fibra, eu tenho certeza que não vai chegar nem aos 10 milissegundos. Você decide. Vai querer que eu coloque isso e correr o risco de ter um atraso em algum momento? Não vai ficar ruim, mas não vai ficar ótimo. Também pode ser especificados requisitos específicos de taxa de transferência. O throughput, para dispositivos se conectarem à rede como um switch, por exemplo. Eu tenho um switch meia boca aqui. A transferência pode ser um pouquinho mais lenta. Ou até mesmo jogar a culpa no cabo de novo. A distância está muito longa para a gente colocar um cabo desse. Pode ser que a taxa de transferência seja um pouquinho mais alta. E outras coisas também relacionadas à acessibilidade, gerenciabilidade, segurança, adaptabilidade e usabilidade também pode ser registrado na seção dos objetivos técnicos. Certo? Professor, Fala aí. a gente fez um trabalho, acho que foi semestre passado, e eu acho que o mais complicado, assim, na documentação, entre tantas coisas aí, eu acho que essa parte técnica, sabe? Porque pra gente que não tem tanta noção, acaba quebrando muita cara, sabe? Exatamente, vocês precisam fazer muita pesquisa, vocês vão ter que ir na base da pesquisa. Uhum. Porque senão vocês não conseguem criar isso mesmo, não. Principalmente a parte de acessibilidade, criação de usuários, como que vai ser a documentação. Geralmente, até em projetos reais, em projetos de empresas mesmo, eles copiam do projeto anterior. Principalmente a parte de configuração de servidor, etc. Geralmente é copiado, e caso ele está conversando com alguém de TI dessa empresa, o cara peça mais algum tipo de especificação, ele coloca no documento. Senão, é uma cópia do anterior que vai no projeto. Projeto lógico. Essa seção do documento aborda os seguintes aspectos do projeto. Vou tentar não ler tudo isso aqui para não ficar muito cansativo também, vai? A topologia da rede. Vocês vão precisar fazer uns desenhos que ilustrem como que vai ficar a arquitetura lógica dessa nova rede. É a parte que vocês gostam de fazer para encher trabalho, para o trabalho ficar com
com várias páginas. Coloca os desenhos de como vai ficar, para onde vai, aonde não vem, etc. Um modelo que aponte segmentos da rede e seus dispositivos. Um modelo que contém os nomes dos dispositivos na rede. Sabe aquela parte que você gosta, se você não gosta muito de ler, você vai direto para as imagens? É essa parte aqui. Uma lista de protocolos de comutação, roteamento que forem selecionados para implementar o projeto, bem como qualquer recomendação de implementação específica associada com tais protocolos. Produtos e recursos recomendados de segurança. Se conseguir fazer um resumo das políticas de segurança, é legal. Se Bem ele passou detalhado alguma esse coisa... projeto, hein, professor? Isso é um projeto oficial, tá? Isso é um projeto original de como vocês precisam entregar um projeto de rede. Então, eu sei que vocês não vão me entregar esse projeto 100%, mas eu já tive aluno nessa aula que entregou um projeto e vendeu esse projeto depois, cara. Como é que era o nome do cara mesmo? Ele até voltou um tempo para a faculdade. Não era Johnny, pode ter certeza. Não, Daniel Augusto. cara, Jefferson, ele fez. Inclusive, eu tinha indicado ele para um colégio que eu trabalhava, ele foi trabalhar, só que aí o projeto dele começou a dar muito certo, ele teve que sair de lá também. Sujou minha recomendação lá, mas beleza, o moleque era bom, cara. Ele criou um projeto primeiro, fez um puta de um projeto para me entregar em aula e depois começou a fazer todos os demais projetos dele em cima desse anterior. Aí ficou muito mais fácil para ele, né? Foi o que ele falava para os outros alunos. Ó, quebrei a cabeça no primeiro. Depois, como eu já queria trabalhar nisso, então valeu a pena porque eu já usava o mesmo projeto, só ia mudando empresa, mas o histórico dele estava pronto. Eu não me oponho também caso vocês peguem um projeto pronto e criem o seu em cima deles. Não está errado também não. É a velha frase, nada se cria, tudo se copia. Mas não vai pegar um projeto pronto e me entregar não, cara. Porque a gente sabe. A gente sabe quando tem o seu dedo lá ou quando você só copiou do Google e mandou para mim. E eu fico muito puto, já falei para vocês, quando eu perco meu tempo para ler um trabalho, e o trabalho é uma cópia de barata do Google. Então, se eu pego logo no começo do projeto que é uma cópia, sinto muito, seus 1.500 pontos vão virar no máximo 300 para falar que você entregou. Não entendam como uma ameaça, beleza? Bora lá. Produtos e recursos recomendados de segurança, eu acho que eu já falei, né? As políticas eu já falei. Fundamentação do projeto, esboçando por que várias escolhas foram feitas. Tipo, eu escolhi esse, mas depois vi que o projeto não ia ficar bom com esse tipo de material, então vamos usar outro. Por que você fez isso? Se foi recomendação de alguém da empresa, se não foi, se foi ideia sua, etc. Projeto físico. Pode ver que a parte do físico já é até menor. A seção do projeto físico descreve as características e os usos recomendados para as tecnologias e dispositivos que você selecionou para implementar o projeto. Nessa seção deve incluir informações sobre o preço dos dispositivos e serviços de rede. Ou seja, se em algum dos itens que você cotou, você sabe que pode ter uma variação, coloca ele em dólar. Porque o dólar, com certeza, você já sabe que vai ter uma variação, e se você colocou 3 dólares lá, na hora que vocês colocarem o valor em dólar, vocês colocam ou entre parênteses, ou uma observação no final, cotação do dia. Certo? Entendido? Se vocês colocarem em reais, vocês podem ter prejuízo depois, porque vocês vão comprar em dólar e vai aumentar o preço. Tranquilo. Se seu projeto recomenda produtos que foram encomendados, mas ainda não foram despachados... Fala aí. Desculpe interromper, é que está acontecendo um problema no meu trabalho referente a esse quesito aí, né? A gente fez uma cotação para comprar um equipamento, só que para comprar em dólar, né? E aí tem que mandar para fazer todo aquele trâmite interno na empresa, manda para aprovação, etc e tal. Aí quando o RH lá, a parte de pagamentos, aprovou, aí a gente foi fazer o pagamento pro cara, falou, cara, já passou uns 5 dias aí, o dólar já tá em outro preço, pode voltar a fazer tudo de novo. Vocês precisam colocar a observação, cotação do dia, porque não dá para confiar não, cara. E o dólar todo dia subindo.
Isso pode ser um Fogo. empecilho para a empresa, porque ela vai falar assim, não, cara, hoje mesmo as empresas não vão aceitar. Não, tô fora, pagar em dólar, deixa para lá. É. Mas se você colocar em real, você vai perder. Porque, por exemplo, a Cisco, se você for comprar, encomendar de fora, você vai pagar em dólar. Vai ser mais Sim. caro. E outros materiais bons, você vai pagar em dólar. Vai ser mais caro. Aí, ó, como a gente está falando aqui, se os documentos forem despachados pelo fornecedor, você deve documentar uma data de chegada prevista. Porém, depende de onde você está comprando. Se você comprar da China, por exemplo, a sua data prevista pode mudar significativamente e prejudicar a sua entrega. Então, vocês... E outra coisa, não dá para vocês trabalhar com estoque, tá? Ah, eu vou vender vários projetos, eu vou comprar 20 suítes da Cisco aqui, vou fazer um financiamento e vou gastar 50 mil reais. Aí você não consegue vender aquele tipo de suíte, já era. Você vai ficar com aquele negócio encalhado e só perdendo dinheiro. Estoque para essa área não é bom. Porque não é uma coisa que você vai ter lá e pode segurar um ano para vender daqui a um ano. Não pode. Então, até as empresas que compram projetos já sabem que tudo que eles estão comprando de você, você não tem aquilo, você tem que comprar de alguém. É por isso que isso precisa ser documentado também no projeto físico. Quanto tempo vai demorar, se é daqui, se não é. Pode até colocar, ó, eu posso trazer isso aqui que vai demorar 30 dias, que vai ser um pouco mais barato. Ou posso comprar de quem já tem aqui no Brasil, que vai ser um pouco mais caro. E geralmente a pessoa prefere comprar um pouquinho mais caro e que já esteja no Brasil. Pode ver produtos no Mercado Livre, por exemplo, que tem o mesmo produto que é um pouquinho mais barato, só que vai demorar 30 dias para vir. O pessoal compra o outro, é muito mais fácil. Plano de implementação. O plano de implementação inclui as suas recomendações para implementar o projeto da rede. Se você é membro do departamento de TI responsável pela concepção e implementação da nova rede, essa seção deve ser bem detalhada. Ou seja, você já é da área, então você detalha o máximo possível para se a outra pessoa que você está vendendo for de TI também, vocês já trocarem figurinhas não repetidas. Por outro lado, se você é um vendedor especializado de produtos de rede, seu papel é provavelmente recomendar soluções, mas não implementar. E por isso, essa sessão deve ser curta. Geralmente, quem vende o projeto, o gerente do projeto, ele não é técnico. Então, ele vai vender o que o cara técnico vendeu para ele, mas ele vai usar o perfil dele, o feeling dele de vendedor. Ele vai querer vender aquilo a qualquer preço. Então, ele vai saber como aquele equipamento funciona, mas não vai entrar em configurações dele, por exemplo. Agora, se você for os dois, aí é beleza. Você entende muito do negócio e também sabe vender. Aí é muito mais fácil de você se dar bem no negócio. Quer falar alguma coisa, Gustavo? Opa, não, professor. Os tópicos a seguir são adequados para a seção plano de implementação. A gente já entra na parte de implementação aqui, como que você vai explicar para o seu cliente final como vai ser implementado o seu projeto. Um cronograma do projeto. Esse cronograma, a pessoa vai ficar com isso na cabeça dela. Ela vai olhar e falar assim, nunca que ele vai conseguir fazer isso em tantos dias. Nunca que ele vai conseguir fazer aquilo em tantos dias. Então, faça ele não ser uma coisa tão intrigante para a pessoa, sabe? Para ela ficar só com aquilo na cabeça. Você apresentou o cronograma logo de cara, aquele mapão e tal, bonito. Tudo que você tratar depois, ele vai ficar pensando, ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir. 5 dias vai ser pouco. Tantos dias não vai dar. Eu sou um cara que pensa muito isso. Talvez por eu já ter vendido o projeto que era a implantação do sistema da TOTS na época, eu participei do outro lado, o cara vendendo para mim o projeto. Então, quando ele colocava aquele cronograma, dava vontade de falar, cara, você não vai conseguir, velho. Ou então, quais eram os toques que eu fazia? Vocês já conseguiram fazer isso em tantos dias? Tem certeza? Ou então, antes do cara começar a reunião, para ele não passar muita vergonha, quando o cara não era especialista, falava, cara, essa área é difícil, né? Eu trabalhei tantos anos nessa área, então eu sei como é que é. Às vezes a pessoa já fica te olhando feio quando você apresenta alguma coisa. Isso pode ser bom e pode ser ruim. Você pode deixar o cara totalmente nervoso para apresentar. Ele não conseguir apresentar porque ele sabe quem está lá. Ele não vai conseguir enrolar a pessoa. Ou o cara já chega na verdade e fala, ó, preciso trazer outro cronograma porque realmente isso aqui não vai dar não. E já aconteceu, viu? Um gerente de projetos foi apresentar e eu tinha sido contratado exatamente para seguir esse projeto, para seguir essa implantação.
E ele começou a se enrolar no meio da implantação, no meio da apresentação do cronograma. Aí ele enrolou, terminou, fez uma outra reunião e trouxe um cara técnico junto. Inclusive, esse cara saiu depois e quem ficou foi só o cara técnico. Ele era um gerente de projeto, que o cargo ficou até menosprezado, porque qualquer um hoje pode ser um gerente de projeto. Ruim, né? Não bom. E apresentar qualquer coisa, porque para vender é fácil, cara. Você vender uma coisa para uma pessoa que não conhece, vai ser tudo maravilha. Agora, você vender uma coisa para uma pessoa que já conhece, é um pouquinho mais complicado. A tratativa realizada com fornecedores ou prestadores de serviços para a instalação de links, equipamentos ou serviços, você já vai ter que ter visto tudo isso antes. Quanto tempo demora, se tem para aquela região. Planos ou recomendações para a terceirização da implementação ou gestão da rede. Você pode gerar um plano para ele, a minha empresa pode implementar, mas vai ficar muito mais caro, ou posso recomendar essa terceira aqui, que é homologada por a gente e pode implementar com a nossa autorização, e mais barato. Um plano de treinamento para os usuários finais e administradores da rede. Aqui no item anterior de recomendar uma terceira, você pode... Tem empresas que gostam só de vender e a terceira se vira. Mas você pode perder dinheiro também, porque ele vai usar só essa terceira para tudo. Eu posso falar com autoridade porque eu já passei pelos dois itens. Já fui a terceira e já fui a vendedora. E como terceira, eu fui contratado pela empresa que eu era terceiro. E como vendedor, a gente vendia e o nosso objetivo era vender e não prestar o suporte. É bom também. Você vende e desencargo de consciência. O plano de treinamento fica tudo com a terceira, você não precisa esquentar a cabeça com nada. Um plano para medir a eficácia do projeto após sua implementação. Você pode vender ou um suporte ou já incluir no seu projeto, eu termino aqui e fico 2 meses de graça administrando, ver se está tudo certo, se não está, como é que funcionou. Mas o de graça é bem entre aspas mesmo, você não vai fazer de graça, você vai colocar esse custo no seu projeto inicial. Uma lista de riscos conhecidos que poderão atrasar a implementação e um plano de emergência caso a implementação falhe. Orçamento do projeto. Essa parte do projeto deve documentar os recursos financeiros que o cliente tem disponíveis para a compra de equipamentos, contrato de manutenção e suporte, contrato de serviço, licença de software, treinamento e contratação de pessoal. Uma coisa que facilitaria muito a sua vida, mas não é legal você fazer, é perguntar quanto o cliente quer gastar. Quanto você quer gastar nisso aqui? Não pergunte. Ele vai colocar o mínimo e se você falar assim, tá bom, eu consigo fazer com um pouquinho mais, ele fala, trouxa, eu tinha muito mais para gastar e ele caiu na minha. Então, coloca o seu preço e deixa ele trabalhar em cima do seu preço. Certo? Fácil a aula de hoje, fala a verdade. Tá até chorando já. Para explicar foi de boa, professor. Para fazer vai ser fogo. Já acabou? Eu acho que não, cara. Já acabou, cara. Mano, sério mesmo? O negócio é difícil demais para fazer. Nossa, nós que Você já acha fez, mesmo? nós que somos do 5º semestre sabe que a gente passou, que a gente sofreu para fazer documentação no nosso projeto. E a documentação era de software, então era bem mais fácil. Mas você viu tanto de item que o professor falou pra gente fazer? Vocês podem pegar o mesmo documento, cara. É a mesma ideia. É a mesma aula. Isso que eu ia falar, professor. Posso utilizar aquele que eu já fiz já para dar continuidade nele? Que eu entreguei Qual para que você ti? já fez? Sim, eu fiz pode. um de... Posso, né? Pode. Beleza. É que os caras já tiveram aula de gestão de projetos de software. Sim. É a mesma aula, só que muda de software para infra. É a mesma coisa. Inclusive, eu já falei para vocês, eu dei a mesma aula para a mesma turma, as duas aulas para a mesma turma no mesmo semestre. Tá bom, eu vou usar o que eu já te entreguei lá, que foi da topologia, e coloco o que tá faltando aí dessas informações. E a ideia é exatamente essa, é pegar tudo que a gente já fez até agora e colocar nesse documento. Se a gente estiver seguindo a aula, se bem que a gente seguiu bastante, seguiu as partes de trabalhos entregues por aula. É só juntar tudo que a gente fez até agora e colocar. Exatamente, até a parte das tabelas com precificação das coisas, tá bem encaminhado. Esse era o objetivo. Beleza. É só juntar tudo, então beleza, vou juntar tudo. Faz eu perder tempo de ler e ficar com raiva de você. Caramba, mano, a aula acabou rápido pra caramba hoje, tudo. Cara,
Na verdade, essa aula, como a gente já explicou, ela é mais curta, né? Vocês sabem, né? Ela é aula de meio período. É porque E não uma tem aula tanto de tempo assim. uma aula de um período inteiro já está demorando 1 hora e 10, que é a nossa, essa geralmente dura meia hora mesmo. É. E é Quarta-feira porque era só uma aula. meia aula, na verdade, uma aula. Meia aula. Isso em sala de aula, a gente faz esses projetos na sala, por isso que demora um pouco mais. Mas aqui não tem como a gente fazer esse projeto. A gente pode. O que alguns professores fazem é deixar o Teams ligado aqui e vocês fazerem o projeto e me entregar até as 10. Eu acho que não vale a pena, é perda de tempo e. Ah, não, professor, assim fica ruim. É mais fácil se você já tem a disponibilidade de fazer a hora que você quiser, por ser AVA, por ser online, então você faz com mais calma na hora que é melhor para Professor, você. Dessa forma eu consigo até te entregar algo com mais qualidade, se for É rápido lógico, assim. exatamente. professor, em Fala. relação a gráfico aí, essas coisas que também tem que ter, a gente tem que colocar lá também, né? Gantt ou algo do tipo. Se colocar, melhor ainda. O Gantt é o que eu mais uso, cara, que eu mais gosto de usar também. Eu acho que a gente vai falar ali na próxima aula. Mais fácil de se entender. E isso é pra entregar daqui 2 aulas? Não, isso aqui, ó, é o seguinte, como eu falei para vocês. Caso a gente não tenha prova, semana que vem eu já tenho essa resposta. Aí vocês vão me entregar esse relatório. Ah, tá. Nossa, Se a tomara que gente, tenha prova, então. Amém. se a gente tiver Mas que não tem a prova. vocês... É o que eu falei, cara. Se vocês querem seguir essa área, vocês vão viver de relatórios. Essa parte da Não, documentação Parte é a de melhor software bem parte. mais melhor. Bem Mas é melhor. a mesma coisa, cara. Bem mais melhor. Bem mais melhor. O projeto, o relatório de projeto é o mesmo. Não, mas é a área que eu domínio, né? É, Esse não dá, não. mas um software, por exemplo, você não consegue calcular o preço dele na internet. O hardware você consegue. Uhum. Só calcular por linha, já era. Por linha? Por linha. Por cada linha de código. Isso aí. Aí você cobra R$1 por linha, você já vai ganhar uma grana aí. Certo? Alguma dúvida, pessoal? Posso terminar? Tranquilo. Pode terminar. Tranquilo. Tranquilo. Então Aí a gente só vai precisar fazer o projeto se não for ter a prova, é isso? Isso. E aí o senhor confirma isso semana que vem. Confirmo. Mas Beleza. mesmo, semana que vem já tem que confirmar, porque a prova é na semana do dia 15. Então vocês vão ter um tempo aí. Certo? Certo. Então vou encerrando a gravação por aqui. Muito obrigado e até segunda. Caso tenhamos aula, se não tivermos, eu aviso também no grupo. Segunda vai ter aula normal aqui. Tava falando aqui no comunicado. Não, Até segunda ordem, né? Vai que até baixa segunda ordem, decreto, exatamente. assim. Vai que tem uma terceira ordem. Beleza, pessoal. Boa noite. Obrigado. É Boa isso, noite, professor. professor. Falou, Com licença. professor.